Olá, boa tarde para você. São 16 horas e 31 minutos e este é o Justiça Agora. O plenário do Supremo Tribunal Federal discute hoje se cabos da aeronáutica que se dizem perseguidos políticos têm direito à anistia. A repórter Carla Lucena acompanha a sessão e traz ao vivo outros detalhes. Boa tarde, Carla. Olá, Mariana. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham. É exatamente isso. O plenário está julgando 2 recursos. Um deles foi apresentado pela Advocacia Geral da União. E agora, na primeira parte da sessão, o AGU, o Advogado-Geral da União, André Mendonça, ele disse que o pagamento dessa anistia a esses ex-cabos da aeronáutica é inconstitucional. O AGU também argumentou que o impacto financeiro do pagamento desse benefício é enorme para os cofres públicos. O único ministro a votar nessa primeira parte foi o relator, que é o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. Ele disse, no caso, que não pode se conceder esse benefício, porque para se conceder a anistia é necessário comprovar aí que houve perseguição política. Vamos ver um trecho do voto dele. O ato de concessão das anistias malfere a ordem constitucional, pois não se amolda ao figurino do artigo 8º do ADCT, que não agasalha os militares licenciados pelo decurso do tempo, situação que não se reveste de motivação política, ou estritamente política, ou exclusivamente política, como diz o texto do ADCT no seu artigo 8º. Bom, e olha só, a expectativa é de que após o intervalo votem os demais ministros, neste caso começando com o ministro Alexandre de Moraes. É importante dizer que esse recurso ele tem repercussão geral, ou seja, vai impactar o judiciário de todo o país, a decisão aqui do Supremo. E o resultado do julgamento desses recursos você vai conferir no Jornal da Justiça, segunda edição. Eu espero vocês. E agora segue com você, Mariana. Tá certo, Carla, obrigada. E o Tribunal Superior Eleitoral começou a julgar um recurso da cidade de São Mateus, no Espírito Santo. No processo, o prefeito eleito em 2016 é acusado de se beneficiar da distribuição de água durante uma crise hídrica no município. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral começaram a analisar um recurso de Daniel Santana, conhecido como Daniel do Açaí. Ele foi eleito prefeito da cidade de São Mateus, no Espírito Santo, em 2016. Daniel teve um mandato cassado por abuso de poder econômico. O TRE Capixaba considerou que o político se beneficiou da distribuição de água para a população durante uma crise hídrica enfrentada pelo município. No Tribunal Superior Eleitoral, a relatora do processo, ministra Rosa Weber, votou pela manutenção da cassação de Daniel. Para a ministra, essa conduta deixou o candidato em posição de vantagem em relação aos outros. O julgamento foi interrompido por um pedido de vista do ministro Edson Fachin. Utilizados caminhões-pipa adesivados com o nome, aspas, Açaí, água mineral, fecho aspas, empresa doadora da água, a estabelecer um liame com a alcunha do então candidato, Daniel da Açaí, restringindo-se o ponto nodal da divergência a presença ou não de viés eleitoreiro na conduta. O TSE desaprovou a prestação de contas referente à campanha presidencial de 2014 do Partido da Causa Operária. O plenário seguiu o voto do relator, ministro Edson Fachin. Em seu voto, o ministro ressaltou que o partido omitiu o repasse de dinheiro do Diretório Nacional para o Comitê Financeiro, não apontou os responsáveis pelo relatório contábil e sequer abriu conta bancária para a movimentação financeira da campanha. O mínimo, obviamente, a fazer no cumprimento desse dever é a abertura de conta bancária específica para a campanha eleitoral. E, portanto, se a entrega de prestação de contas final pode ser sem as atenções devidas ao trintídio que antes referi, uma irregularidade formal, a ausência de abertura de conta bancária se afigura uma irregularidade grave como a fixação em precedentes desse tribunal. O PCO foi punido com a suspensão de 2 cotas do fundo partidário, que devem ser cumpridas em 4 parcelas iguais. O Justiça Agora fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. Até amanhã. Tchau.